Olá, povo amado de Deus, paz e bem, eu sou o Frei Wilter Malveira, sou sacerdote capuchinho. Eu estou tendo hoje a grata alegria de estar aqui com vocês para refletir sobre um tema muito importante na nossa vida de fé, na nossa caminhada com Deus. Eu quero falar sobre a tentação. Povo amado de Deus, quando a gente fala de tentação, a gente lembra que quando os discípulos chegaram para Jesus e disseram, ensina-nos a rezar, Jesus ensinou a oração do Pai Nosso. E no Pai Nosso, Jesus nos ensinou a pedir ao Pai, não nos deixeis cair em tentação. Veja bem, Jesus não nos ensinou a pedir ao Pai para não sermos tentados. Tentados nós seremos. Mas Ele nos ensinou a pedir ao Pai, não nos deixeis cair em tentação e livra-nos do mal. Se existe o mal, se existe a tentação para o mal, é porque existe um tentador. Eu sei que muita gente, às vezes até dentro da igreja, dizem que o demônio não existe, que ele é a personificação do mal, é uma figura que a igreja criou para poder botar medo no povo. Mas isso não é uma verdade de fé. Eu me lembro bem, em um livro que eu li do Frei Raniero Cantalamessa, cardeal, pregador do Papa há mais de 40 anos, ele disse que hoje, uma das maiores vontades do demônio é que de fato a gente acredite que ele não existe. Porque assim ele pode agir livremente na nossa vida. Jesus, o Filho de Deus, é conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. Deserto é lugar de encontro com Deus, mas é um lugar também de privação, de provação, de tentação. E ali o demônio se aproxima de Jesus em um momento em que ele teve fome. E diz, olha só, está com fome? Transforma essa pedra em pão. É a primeira tentação, a tentação do ter. Está querendo satisfazer as tuas vontades? Vai lá, tem. Está com fome? Come. Está querendo satisfazer os teus apetites sexuais? Vai lá, faz. Está querendo aparecer? Vai lá, aparece. É o ter, o tempo todo. E como é que Jesus vence essa tentação do ter? Essa sedução que também nos atinge. Todos nós queremos ter demais. Quantas vezes nós nos corrompemos, nós puxamos o tapete uns dos outros, as brigas de ego por causa que eu quero ter cada vez mais like, ter cada vez mais seguidores, ter cada vez mais reconhecimento. Como é que Jesus vence isso? Ele vai dizer, olha, existe um alimento muito maior e melhor. Nem só de pão material, de satisfações humanas vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Isso sim é suficiente para nós. E aí o demônio desiste? Claro que não. Claro que não. Ele mostra a Jesus todos os reinos da terra. E aí ele tenta Jesus, a segunda tentação. O ter e o ser. Você pode ser poderoso. Olha só. Toda essa glória, tudo isso aqui foi dado para mim e eu posso dar a ti. Só tem uma condição, me adore. Se prostre diante de mim. É o pecado da idolatria. Esse ser. Eu quero ser o teu Deus. E veja, meu povo, que esse pecado também nos atinge. Como assim, Frei? Muitas e muitas vezes nós colocamos pessoas
colocamos sentimentos, colocamos até mesmo status no lugar de Deus. Toda vez que eu pego algo ou alguém e coloco no lugar de Deus, eu estou idolatrando. Pare aí, reflita comigo. Quantas e quantas vezes nós colocamos Deus em segundo plano? Se Deus está em segundo plano e outra coisa está ocupando o lugar dele, é porque isso aqui está sendo meu Deus. E aí Jesus vai e diz para ele: adorar somente a Deus. Somente a Deus. A gente pode admirar, gostar, mas adorar somente a Deus. E aí o demônio desiste? Não desiste. Ele vai e leva Jesus no alto, ponto mais alto do templo de Jerusalém. O lugar mais glorioso da fé judaica. E ele diz: olha, se és o Filho de Deus, joga-te daqui abaixo, lança-te daqui abaixo, porque a Escritura diz, olha só, como o demônio é esperto, é astuto. Ele tenta Jesus usando a própria palavra de Deus. Cita a Bíblia. Veja, meu povo, que o demônio conhece muito bem a Bíblia, conhece muito bem o direito canônico, conhece muito bem o catecismo, conhece muito bem todas as leis da nossa fé. Lembra que quando Jesus chegava numa cidade e ali havia alguém possuído por um demônio, o que os demônios diziam? Nós sabemos quem tu és o Santo de Deus. Uma coisa é saber quem Jesus é, outra coisa é adorá-lo, é amá-lo, é segui-lo. A nossa fé não pode ser algo simplesmente racional. É adesão de vida, é entrega total da própria vida. Jesus não é apenas um personagem da história que foi importante. Não. Um ser iluminado que passou pelo mundo fazendo bem. Não. Ele é Deus, Filho de Deus, que se encarnou, que sofreu, morreu e ressuscitou para nos salvar. Ele é o nosso Salvador, o nosso Redentor. E aí o demônio vem e diz: olha, joga-te daqui abaixo, porque a Escritura diz, os anjos vão vir, vão te sustentar, vai ser um show, vai ser um espetáculo. O ter, o ser e o poder. Ter, ser e poder. Essas três tentações que também nos atingem. O demônio muitas vezes usa as mesmas armas, as mesmas ferramentas para nos fazer desistir da nossa caminhada com Deus, da nossa vida de fé. E aí você vai me dizer: Frei, como é que Jesus resistiu mais a essa tentação? Ele diz aqui, olha só: não tentarás o Senhor teu Deus. Quando o demônio fala, se tu és o Filho de Deus, ele estava mentindo, ele sabia que Jesus era o Filho de Deus. Mas aí ele quer causar confusão. Por que a língua da serpente é dupla? Porque ele mistura verdade com mentira. Por que a serpente, o demônio é simbolizado também pela serpente? Porque a serpente não anda reta, ela anda, né, aqui e acolá, sem retidão. Então, meu povo, hoje, falando sobre tentação, por que Deus permite que a gente seja tentado? Porque aquilo que não é provado não pode ser comprovado. Veja que os grandes santos, eles foram muito tentados. Basta você ver a vida do Padre Pio, a vida inteira sendo tentado pelo próprio demônio. O demônio via e chegava a bater no Padre Pio. Aparecia em forma de mulheres nuas, de animais e até mesmo de pessoas da igreja, para fazer o Padre Pio desistir. E por que Deus permitiu isso? Essa provação, essa tentação na vida do Padre Pio, para fazê-lo quem ele é para nós hoje. Um exemplo de fidelidade, de sacerdote santo, de alguém que resistiu
Veja, Deus jamais permitiria que nós fôssemos tentados acima das nossas forças. Tenha consciência disso. Deus dá o frio conforme o cobertor, como diz o provérbio. Nós não vamos ser tentados jamais acima das nossas próprias forças. Frei, como é que eu posso fazer para poder vencer as tentações? Jesus já disse, e ele mesmo fez. Ele estava cheio do Espírito Santo, por quê? Porque estava em oração. A oração é a chave do coração de Deus, dizia São Padre Pio. O jejum, Jesus jejuou. O jejum nos coloca numa posição de autodomínio, de autoconhecimento. Jesus falou, tem alguns demônios que só saem com o jejum e a oração. A intimidade com Deus. Aproximai-vos de Deus, diz a palavra, e o demônio fugirá de vós. O demônio, como dizia São João da Cruz, teme uma alma unida a Deus como ao próprio Deus. Então, a oração, o jejum, o auxílio da Virgem Maria, dos anjos e dos santos, a comunhão, a vida sacramental, a comunhão com a igreja e o amor por Deus, a fidelidade, resistir. E nós vamos resistir porque nós amamos a Deus e nós lutamos pela graça do céu, pela vida eterna. Um dia, diante de Deus, nós seremos compensados por cada esforço que nós fizemos. Mas até lá seremos tentados. E com a graça de Deus, nós vamos vencendo as tentações. Então, meu irmão, minha irmã, não desista. Tentados, tentadas, seremos. Mas Deus está conosco. E veja, uma vez eu li um livro de um padre exorcista que ele dizia: nós lutamos contra um inimigo que já foi vencido. Nós lutamos contra um inimigo que já foi vencido. O demônio já foi vencido. Quando Jesus sofreu, morreu e ressuscitou, ele tirou das mãos do demônio o poder da morte que nos aprisionava. Então, crendo na força do ressuscitado que passou pela cruz, nós iremos vencer também. Eu desejo a vocês que nesse combate espiritual, São Paulo diz, não é contra homens de carne e osso que nós lutamos, mas contra os espíritos e potestades espalhados nos ares. Mas nós sabemos que o céu inteiro, a comunhão da igreja triunfante, da igreja militante, nós iremos conseguir um dia, também nós, alcançar uma vida bem-aventurada no céu. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo, paz e bem.